Olá, nós somos do grupo Mamíferos e Aves da Mata Atlântica. Os integrantes são Bruna Alves Mazeiro, Gabriel Fleve Gracius, Gabriela Retória Almiral, Lucas Santana Santos, Lucas Yudi Maeda Rodrigues, Marcelo Augusto Neves Nascimento, Maria Eduarda Herédia, Paulo Vitor Dias Soares e Vinícius Pereira dos Santos. Eu sou Gabriel Fleve Gracius e eu vou começar apresentando a introdução, falando um pouco sobre a Mata Atlântica, que se destaca por sua enorme biodiversidade, com uma grande variedade de espécies de animais e vegetais devido principalmente ao clima, sendo diversas espécies exclusivas desse bioma, entre elas muitas aves e mamíferos que serão citados posteriormente. Vale ressaltar também que cerca de apenas 12,4% da floresta original que existia é preservada. A diversidade das espécies. Sabemos que a biodiversidade da Mata Atlântica é uma das maiores, não só do Brasil, mas também do mundo. Isso ocorre por causa de sua grande extensão latitudinal e variação de altitudes, fazendo com que ela se assemelhe à floresta amazônica, por exemplo. Então, como forma demonstrativa, existem alguns dados legais que podem ser citados. Nesse infográfico do Ministério do Meio Ambiente, podemos ver que a Mata Atlântica está presente em 17 estados do Brasil, com uma área de aproximadamente 1,3 milhões de quilômetros quadrados. Em relação à sua diversidade, podemos encontrar 20 mil espécies vegetais e mais de 2 mil espécies animais. Em relação à flora da Mata Atlântica, é comum vermos copas de árvores com mais de 60 metros de altura, criando um clima ainda mais úmido e sombreado. Além dessas imensas árvores, sabemos que a flora desse bioma é uma das mais variadas do planeta, além de sua imensidão e grande diversidade. Dessas mais de 20 mil espécies de vegetais, mais de 8 mil delas são endêmicas, só existem nesse bioma, sendo que 70% dos tipos de bromélias e 64% dos tipos de palmeiras se encaixam nessa situação. Como forma comparativa, temos um gráfico que mostra a comparação entre o número de espécies vegetais na Mata Atlântica em relação a toda a América do Norte, Europa e todo o continente africano. Aqui temos alguns exemplos de plantas da Mata Atlântica: o jequitibá rosa, o manacá da serra, a cássia, o pau-brasil e as bromélias. Bem, quanto à fauna, mesmo já tendo sido falado o quão grande, o quão diversificada ela é, para exemplificá-la melhor e agora colocá-la em números, podemos citar dois fatores. O primeiro, que mais de 2 mil espécies de animais se abrigam nesse bioma, sendo o grupo das aves o que possui maior número de espécies, um total de 850, e um fator curioso de que 39% das espécies de mamíferos que vivem na Mata Atlântica são endêmicas. Isso é, só existem nessa região, nesse bioma. E o segundo fator é que, segundo o IBAMA, a Mata Atlântica abriga 383 dos 633 animais ameaçados de extinção no Brasil. Nesse slide, podemos ver um pequeno pedaço da variedade de espécies da Mata Atlântica, como, por exemplo, mico-leão dourado, lobo-guará, tamanduá-bandeira, capivara, tatu, jaguatirica, espécies muito diferentes entre si que residem no mesmo bioma. E agora podemos ver também algumas espécies de aves, como o papagaio de cara roxa, guará, jambaia de testa vermelha, pica-pau da cabeça amarela, saíra sete cores, arara azul. Podemos ver que algumas dessas espécies são ameaçadas de extinção, espécies raras. E, bem, por último, não podemos deixar de falar da água, que ela se faz muito presente e muito importante nesse bioma, visto que, como vocês podem ver, 7 das 9 bacias hidrográficas brasileiras passam por este bioma, realizando muitos processos, como, por exemplo, o fornecimento de energia, apoio para a agricultura, o fornecimento da própria água para residências e indústrias. E, por fim, esta é mais uma característica que torna a Mata Atlântica tão única. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre o desmatamento na Mata Atlântica. Bom, para falar em desmatamento, eu vou começar falando em números. A Mata Atlântica, ela é o bioma mais devastado do Brasil. Ela chegou a ocupar 15% do território brasileiro. Isso englobava 17 estados e outros dois países, que são Paraguai e Argentina. E hoje em dia ela ocupa só 12,5% do seu território original, ou seja, ela ocupa 12,5% dos 15% que ela ocupava do Brasil. E esses 12,5%, 80% deles são áreas privadas. E a Mata Atlântica, ela abrange 9 das maiores bacias hidrográficas do Brasil, ou seja, ela tem uma grande importância aí na parte da água, né, para o país, ela abastece muitos lugares.
E ela também tem uma importância econômica, porque 62% da população brasileira, ou seja, 110 milhões de pessoas, vivem nessa região. Aqui nesse slide, a gente pode ver com mais clareza essa informação, ou seja, que mostra à direita mostra como a Mata Atlântica ela é uma fonte hídrica, né, para o país. Aqui na esquerda mostra que a Mata Atlântica é um hotspot de diversidade, que também mostra que a Mata Atlântica é onde abriga a maior parte da população brasileira. Então, se você der uma lida aqui, a gente tem várias informações em números sobre a Mata Atlântica. O desmatamento da Mata Atlântica não é algo recente, é um problema histórico que começou no século XVI com a chegada dos colonizadores portugueses, que faziam inicialmente a extração do pau-brasil, e estima-se que 2 milhões de árvores de pau-brasil foram abatidas no período anterior à colonização, quando era o período que acontecia o escambo. E com o início da colonização efetiva, o bioma ele continuou sendo desmatado, mas não com a extração do pau-brasil, e sim com o cultivo de monocultura, como da cana-de-açúcar e, mais recentemente, do café. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver o interior do tronco do pau-brasil, que tem uma coloração vermelha alaranjada. O pau-brasil ele era extraído justamente para atingir tecidos de vermelho na Europa, né? E aqui nessa outra imagem a gente tem uma obra do Franz Post. Ele retratou um engenho de Itamaracá e o engenho, né, é a sede da monocultura da cana-de-açúcar. Bom, e quais são as causas do desmatamento? Algumas das principais causas do desmatamento são a extração de recursos naturais, como, por exemplo, era extraído o pau-brasil, né, no início da colonização, e a utilização de madeira para a reprodução de carvão vegetal e celulose. Isso pode se enquadrar na extração de recursos vegetais, claro, e uma outra causa é o avanço da urbanização. Como foi dito nos slides anteriores, a Mata Atlântica ela abriga a maior parte da população brasileira, né? Ela abriga 62% da população brasileira. Então é natural que o avanço da urbanização seja um grande problema, né? Seja uma das grandes causas do desmatamento. E uma outra causa é a criação de loteamento legal em áreas rurais e de preservação. Isso é fomentado pelo crescimento das cidades. E aqui à direita a gente tem alguns gráficos que descrevem isso, né? Então a gente pode ver que o Mato Grosso do Sul é o estado onde tem a maior área desmatada por estado. Essas fontes são o SOS Mata Atlântica, e no gráfico de cima a gente mostra como o uso da terra é feito na Mata Atlântica nos dias atuais. Agora vamos falar um pouco sobre a diversidade da flora na Mata Atlântica, porque a flora é uma das grandes afetadas, né, pelo desmatamento. E a Mata Atlântica é um bioma que possui muitas espécies endêmicas, né? Estima-se que existam 20 mil espécies de árvores, isso é 35% do total que existe no Brasil, e ela pode ser dividida em alguns ecossistemas, né? Bom, os primeiros 3 ecossistemas que ela pode ser dividida é a floresta ombrófila densa, que é essa imagem do canto superior esquerdo. Um outro é a floresta ombrófila aberta, que é do canto inferior esquerdo. E a outra é a floresta ombrófila mista, que é aqui do canto superior direito, que a gente pode ver que tem várias araucárias. Outros ecossistemas que a Mata Atlântica pode ser dividida é a floresta estacional semidecidual, que é esse aqui do canto inferior esquerdo, com as cachoeiras. O outro ecossistema é a floresta estacional decidual, que é esse do canto direito. Bom, e agora os últimos ecossistemas que ela pode ser dividida é campos de altitude, que é essa primeira imagem, manguezais, que fica mais na parte litorânea, restingas, que também fica na parte litorânea, vegetação fixadora de dunas e brejos interioranos. Bom, e quais são as espécies da Mata Atlântica, né? Aqui a gente vai apresentar algumas espécies que são endêmicas, outras não. A maioria são endêmicas. Bom, algumas das espécies são a jabuticabeira, que tem aqui a imagem, a pitanga, o cambuci, o araçá vermelho e a jussara. A jussara, inclusive, é uma espécie que está ameaçada de extinção. Ela é uma palmeira que está ameaçada de extinção. Outras espécies são as bromélias, que crescem geralmente em cima de outras árvores, as orquídeas, que também crescem em cima de outras árvores, jatobá, gabiroba e araucária, que é o pinheiro do Paraná. Essas espécies elas não são encontradas todas na mesma região da Mata Atlântica, né? Como eu disse anteriormente, tem vários ecossistemas e cada uma pode ser encontrada em ecossistemas diferentes. E para finalizar, eu vou falar de algumas atualizações da Mata Atlântica. Bom, o desmatamento da Mata Atlântica registrou uma leve queda entre 2019 e 2020. É feito um monitoramento anual, né, pela Fundação SOS Mata Atlântica, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, e eles mostraram que 130 quilômetros quadrados foram devastados. Isso foi 9% a menos que no período anterior de registro, né, no ano anterior. Em 2018, o total de devastação do bioma atingiu o menor índice desde 1989, que é quando começou o monitoramento. É uma fase estável do desmatamento,
mas ele ainda é considerado muito alto. Então, é um motivo de comemoração que a gente conseguiu diminuir esse desmatamento, mas nem tanto porque ainda estão em taxas altíssimas. Então, vai demorar um pouco para a gente conseguir comemorar de fato essa diminuição do desmatamento. Olá, eu sou o Marcelo e eu vou falar sobre as espécies de mamíferos em extinção e suas consequências. Por todo o mundo, estima-se a existência de 5.000 espécies de mamíferos. E o Brasil abriga a maior diversidade encontrada, com mais de 530 espécies. Mas dessas, 66 encontram-se ameaçadas de extinção. Das 250 espécies de mamíferos da Mata Atlântica, 55 são endêmicas e 38 estão ameaçadas de extinção. As principais causas de extinção são o desmatamento, que reduz e fragmenta o habitat das espécies, a caça predatória e captura para tráfico, sendo que a cada 10 animais traficados, apenas um resiste às pressões da captura e cativeiro. No caso de animais mamíferos que têm ambientes aquáticos como seus habitats, a poluição de rios e lagos. E no caso de predadores, a redução da área de caça, essa também provocada pelo desmatamento. Alguns exemplos de mamíferos em extinção são o búfalo, esse primata com a pelagem laranja avermelhado à esquerda. O macaco prego, esse outro primata à direita. O mico-leão de cara preta, que é esse mico-leão que tem a juba dele toda preta e mais alguns detalhes do corpo preto. E o peito laranja avermelhado. À direita, a anta, que é o maior mamífero terrestre do Brasil. Outros exemplos são o tamanduá-bandeira, esse tamanduá à esquerda. A capivara, que é um exemplo de animal que é afetada pela poluição de rios, já que grande parte da sua vida ela passa dentro da água. A ariranha, que é um mamífero também com hábitos aquáticos e que é parente das lontras. E à direita a onça-pintada, que é o maior predador mamífero que nós temos no Brasil. As consequências das extinções dos mamíferos são, são principalmente a dispersão de sementes, feita principalmente pelos primatas, onde eles comem os frutos de árvores e dispersam suas sementes junto com o adubo das fezes. E o controle da cadeia alimentar de predadores e presas. Nessa imagem nós podemos ver que tem uma capivara comendo capim e uma onça pintada caçando ela. Com a extinção ou de predadores ou de presas, ocorre o descontrole na cadeia alimentar. Bem, agora eu vou falar sobre as espécies de aves em extinção e as consequências dessa extinção. Em uma pesquisa realizada pelas instituições UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco, USP, Universidade de São Paulo, e MPGPA, Museu Paranaense Emílio Goeldi, foram buscadas informações disponíveis sobre as aves brasileiras na literatura científica e também em registros de avistamento em fragmentos de Mata Atlântica de tamanhos variados, de 6 a 1.200 hectares. Tais fragmentos de floresta são, em sua maioria, isolados, ou seja, as populações de aves que habitam esses fragmentos florestais têm dificuldade de se relacionar com outras em diferentes fragmentos, resultando no isolamento reprodutivo delas. A Mata Atlântica da região nordeste do Brasil apresenta rica biodiversidade e muitos dos animais e plantas só existem nesse bioma. São as chamadas espécies endêmicas. Apesar da riqueza de espécies ali existentes, muitas delas estão em risco de extinção. A perda de habitat foi apontado como um dos principais motivos por detrás das extinções, tanto pelo avanço da agricultura quanto pela expansão urbana. Assim, a região sofreu séculos de desmatamento e, nas últimas décadas, a perda da floresta nativa para o plantio de monocultura de cana-de-açúcar provavelmente levou à extinção de pelo menos 3 espécies de aves endêmicas. A caça e a captura, exploração de madeira e o aumento na frequência e intensidade de incêndios florestais também foram razões importantes para o desaparecimento das espécies. Dessa forma, o Brasil é o segundo país do mundo em número de aves globalmente ameaçadas, com 166 espécies, e mais da metade delas está na Mata Atlântica. Algumas localidades da Mata Atlântica nordestina são consideradas centros de endemismo, por se concentrarem uma biota
particular e única, com grande número de espécies endêmicas. Uma delas é o Centro de Endemismo Pernambucano, CEP, região que engloba trechos de Mata Atlântica ao norte do Rio São Francisco, nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. São conhecidas 434 espécies de aves no CEP. Dessas, 65% vivem quase exclusivamente nos fragmentos remanescentes da Mata Atlântica. 15 delas constam nas listas oficiais de espécies da fauna ameaçadas de extinção. Na pesquisa realizada, os pesquisadores observaram que o mutum de Alagoas, observado na natureza pela última vez em 1980 e reintroduzido na natureza em 2019, o gavião de pescoço branco, considerado uma das aves de rapina mais ameaçadas do mundo, e o apuim de cauda amarela, periquito que no passado era observado por toda a região, mas atualmente é cada vez menos avistado, são exemplos de aves que estão em risco de extinção. Dentre as aves consideradas extintas estão a corujinha de Caburé de Pernambuco, que não é avistada há mais de 12 anos, e o gritador do Nordeste, que foi observado pela última vez em 2005, na Reserva Particular do Patrimônio Natural Frei Caneca, RPPN, em Pernambuco, e não foi mais avistada nas demais localidades do CEP. O fato do gritador do Nordeste e da corujinha caburé de Pernambuco não terem sido observados durante os 11 anos de pesquisa representa a primeira evidência da extinção de espécies de aves endêmicas brasileiras na atualidade. As consequências mais óbvias dessa sucessão de extinção de aves são o desequilíbrio da cadeia alimentar e as graves consequências na reprodução das plantas, já que as aves possuem um papel importante para as plantas, seja polinizando suas flores ou comendo os frutos e dispersando as suas sementes. Entretanto, uma pesquisa realizada por um grupo de cientistas da Unesp, Universidade Estadual Paulista, USP, Universidade de São Paulo, UFG, Universidade Federal de Goiás, e pesquisadores da Espanha e do México, mostra que a extinção local das aves de grande porte, como o tucano, pode influenciar a evolução das plantas. O grupo de pesquisadores estudou detalhadamente a ecologia da palmeira conhecida como Palmito jussara, em 22 áreas da Mata Atlântica. O Palmito jussara é bem conhecido por produzir o palmito, muito consumido na culinária brasileira, e por isso, hoje é ameaçado de extinção. Na Mata Atlântica, o jussara é uma importante fonte alimentar para mais de 50 espécies de aves, como papagaios, sabiás, jacus, arapongas e tucanos. Os pesquisadores notaram que em locais onde os tucanos haviam sido extintos há mais de 50 anos pela caça ou desmatamento, as palmeiras jussaras produziam frutos pequenos, enquanto em florestas conservadas e com tucanos, as palmeiras possuíam frutos de tamanhos mais variados, apresentando desde frutos pequenos a grandes. Por meio de análise genética e ecológicas, os pesquisadores encontraram que, em locais onde as aves grandes foram extintas pelo homem, somente as aves pequenas, como os sabiás, dispersam as sementes da jussara. Como os sabiás possuem boca pequena, eles não conseguem comer e dispersar os frutos grandes que caem embaixo das palmeiras e não geram novas plantas. Dessa forma, na ausência de aves grandes, apenas as sementes pequenas acabam gerando novas plantas e, ao longo do tempo, apenas sementes pequenas serão encontradas na natureza. Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Paulo e eu vou falar um pouquinho sobre as formas de preservação da Mata Atlântica. Bom, em 1988, a Constituição Federal reconheceu a Mata Atlântica como patrimônio nacional. Porém, a aprovação de uma lei que realmente protegesse a floresta aconteceu somente 18 anos depois, em 2006. A Lei da Mata Atlântica regulamenta a proteção e uso da biodiversidade e recursos dessa floresta. O objetivo dela é assegurar direitos e deveres dos cidadãos e de órgãos públicos no que se refere à exploração consciente dos recursos da Mata Atlântica, considerando critérios sustentáveis para não prejudicar os ecossistemas que fazem parte da biodiversidade dessa floresta. Como visto anteriormente pela lei, criar e fortalecer áreas protegidas é uma das estratégias mais eficientes para garantir a proteção e continuidade da riqueza da Mata Atlântica. Sendo assim, as unidades de conservação, que têm essa sigla UCS, são protegidas por lei para resguardar o patrimônio natural e sociocultural.
No domínio da Mata Atlântica existem 131 unidades de conservação federais, 443 estaduais, 14 municipais e 124 privadas. Essas que são distribuídas por 16 estados. Nessa mesma linha, é necessário também que essas leis sejam cumpridas. Para que isso aconteça, precisamos do aumento da proteção das unidades de conservação. Sendo assim, deve ser estimulado as ações de vigilância, monitoramento e controle da fauna e da flora. Em relação aos corredores ecológicos, existem dois na Mata Atlântica, estes que podem ser vistos na imagem, né, o corredor central. À direita, né, o corredor central da Mata Atlântica, né, e o corredor da Serra do Mar à esquerda. Esses corredores ecológicos têm o objetivo de garantir a manutenção dos processos ecológicos nas áreas de conexão entre unidades de conservação, permitem a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, além do fluxo gênico. Agora falaremos sobre uma instituição responsável pela preservação e recuperação de diversas espécies ameaçadas. Essa instituição é o Zoológico e, mais especificamente, o Zoológico de São Paulo, que é responsável pela recuperação de diversas espécies da Mata Atlântica. Aqui nas imagens abaixo, nós vemos o caso do muriqui do Sul. Ele é ameaçado de extinção, é encontrado somente na Mata Atlântica e é considerado o maior primata das Américas. Nesse slide, então, vemos mais dois casos, mais dois exemplos de animais em extinção, né? À esquerda, nós vemos a onça-pintada, que já foi extinta na Pampa, né? Lembrando que essas espécies são protegidas pelo Zoológico de São Paulo, né? São mais dois casos, assim como o que nós vimos no slide anterior. E à direita nós temos o jacutinga, né? Que uma das principais causas de extinção dele foi a exploração dos palmiteiros, né? Então nós vemos como a exploração, às vezes que nem direta, pode afetar, né, a fauna local. Então, além do trabalho na conservação, os zoológicos também atuam na pesquisa científica, educação ambiental e conscientização dos visitantes em relação aos animais e ao meio ambiente. Então, esse trabalho de educação ambiental e conscientização que os zoológicos atuam é muito importante, inclusive para manter uma mentalidade, para criar também uma mentalidade a longo prazo desse público jovem, né? Que, que vai estar mais presente no futuro, né? Então, esse trabalho de educação ambiental e conscientização é muito importante para desenvolver a longo prazo uma mentalidade, uma cultura, né, em prol ao meio ambiente, em prol à preservação. Afinal, como eu, como você, como nós podemos ajudar na conservação desse bioma? Bom, existem práticas, que podemos adotar que não necessariamente estão relacionadas à conservação da Mata Atlântica, porém são hábitos que deveriam estar mais presentes na nossa cultura, né? Infelizmente não estão, mas deveriam e esperamos, acredito, né? Esperamos que com a educação ambiental, com a conscientização, eles estejam no futuro mais presentes na nossa cultura, né? Bom, então, primeiro, né, de todos, não jogar lixo na natureza, né? Não jogar lixo no chão, enfim, né? Então, além disso, não compre plantas nativas da Mata Atlântica, essas que são vendidas ilegalmente, né? Então, denuncie o comércio ilegal, né, de plantas nativas. Não compre animais silvestres, denuncie também o comércio ilegal de animais e seu aprisionamento. Valorize empresas que respeitam o meio ambiente. Evite o consumismo excessivo e desnecessário. Isso também não só ajuda
na conservação do meio ambiente, mas também de muitas outras maneiras. E, por fim, apoia medidas de recuperação ambiental e plantio de árvores. Bom, agora encerrando nosso trabalho, pode-se dizer que, vista a tamanha importância da Mata Atlântica, conclui-se que esta vem sendo cada vez mais desmatada e destruída pelo ser humano. Assim, as formas de preservação citadas, além da preservação do resto de sua floresta, são fatores que se tornam essenciais para todos os seres vivos desse bioma, além das aves e mamíferos que são ameaçados de extinção.